questão fundiária e desmatamento na Amazônia. É algo que está nos jornais todos os dias. É algo que está na nossa boca todos os dias. Mas qual é a realidade? Entre 2016 e 2021, a área desmatada na Amazônia Legal a cada ano quase dobrou, chegando recentemente aos maiores patamares dos últimos 15 anos. Com isso, além da grande ameaça à biodiversidade, se fortalece o movimento de ameaça também aos povos indígenas e populações tradicionais, além de intensificar a insegurança jurídica relacionada à terra, posto que o desmatamento ilegal envolve principalmente a apropriação privada de florestas públicas, além de invasão de áreas protegidas e grilagem de terra, violenta ou não. O momento histórico que se coloca a nos aproximar de uma mudança de governo exige que seja feita uma avaliação das falhas das políticas públicas e que sejam discutidas propostas para um enfrentamento mais intenso desta questão, a fim de reverter essa tendência que se mostra clara em relação ao desmatamento na Amazônia. A terceira mesa do 8º Seminário Governança de Terras e Desenvolvimento Econômico foi organizada de maneira a colocar em diálogo os pontos de vista e propostas de instituições governamentais, passando pelo terceiro setor, representantes do registro de imóveis e plataforma multi-stakeholder, de maneira a enriquecer a capacidade de ação para lidar com as questões fundiárias e enfrentar o problema do crescente desmatamento na Amazônia. A gente foi convidado para trazer esse projeto aqui porque ele, em certo sentido, ele sumariza um conjunto de metodologias que o BNDES aplicou, principalmente em áreas urbanas, vinculadas à dimensão de regularização fundiária, de assentamentos subnormais, o que, historicamente, no BNDES era chamado de programas multissetoriais integrados. Né? Então, a premissa era que a regularização fundiária ela conseguiria ser potencializada a partir de um conjunto de intervenções que passam pelas diversas deficiências que são existentes naquela localidade, de tal forma que a gente cria uma dimensão de dinamização econômica que coloca aquela região no patamar. O Raízes, né, ela existe em várias vertentes, né, então na vertente de pessoas, infraestrutura sustentável, na vertente de bioeconomia, então dentro de bioeconomia a gente tem, por exemplo, parques e florestas, o projeto Floresta Viva, que é de restauração ecológica, e uma das vertentes que a gente tem é a vertente de ordenamento territorial, dentro do qual se insere o projeto Raízes. Né? O projeto Raízes ele é uma iniciativa que advém de um acordo de cooperação do BNDES com o INCRA, pensando uma prototipagem de uma política pública nesses territórios. Né? Então, essa prototipagem, ela parte dessa premissa que eu comentei com vocês, né, de uma abordagem multissetorial, em que a gente, na verdade, o que a gente colocou, só para sumarizar essa perspectiva multissetorial, né, os benefícios de cada uma dessas vertentes, né, e a ideia de que, por exemplo, a gente não consegue resolver a dimensão de regularidade fundiária, ou seja, apenas a emissão de documentos titulatórios não vai resolver o problema daquela população assentada nesses projetos de assentamento, se isso não vem associado com a resolução de gargalos históricos, ali, como, por exemplo, a existência de uma infraestrutura social mínima, as estradas, assim, ou seja, a possibilidade de escoamento da produção, a questão
de eletrificação rural. Então, a gente tem ali, nos assentamentos que a gente começou a trabalhar, alguns casos que a dimensão de eletrificação rural não ultrapassa nem 20% dos lotes, ou seja, as pessoas estão ali há 40, 50 anos, como alguns desses assentamentos foram constituídos na década de 70, e ainda essas dimensões de infraestrutura não foram resolvidas neles. E aí, pegando nas demais dimensões. Ela, na verdade, é no estado do Amapá. A gente está falando de 4 projetos de assentamento, que tem uma população de 1.600 famílias, né, potencial ali, naquela região, uma área de 1.200 quilômetros quadrados. Então, assim, só esses 4 projetos de assentamentos, eles têm um porte que é do tamanho do município de Rio de Janeiro, extensão territorial, em uma proximidade de 3 municípios, Mazagão, Porto Grande e Santana. Uma das premissas também que a gente colocou no piloto era a proximidade ali dos núcleos urbanos, ali, dada a maior potencialidade e facilidade, entre aspas, de garantir uma dinamização econômica resolvida as demais dimensões, né? E a gente entendeu que o piloto ele deveria ser no estado do Amapá, porque no diagnóstico setorial, e a gente vai demonstrar e detalhar um pouco mais nos próximos slides, a gente observou que o volume de deficiência mesmo, de infraestrutura existente nesses locais, obrigava realmente uma inserção ali do ator estadual para garantir ali um nível mínimo de qualidade de infraestrutura social, escola, deficiências históricas que estavam colocadas ali. E a gente, para conseguir viabilizar o piloto, a gente fez uma prospecção com os estados da região norte, dentro do qual o próprio estado do Amapá entendeu que poderia auxiliar, né, o projeto, né. Uma das premissas do projeto é a vinculação de parcerias para garantir que ele consiga viabilizar todas as premissas que ele tem. Então, assim, dentro da dimensão do manejo florestal, o IEB trouxe também a questão ali de impacto vinculado à possibilidade de emissão de créditos de carbono, uma vez que a gente está falando de uma área ali a recuperar que é expressiva, né, na ordem de 1.200 km², e a dimensão de certificação ambiental ali como uma premissa do projeto. Na dimensão de bioeconomia, né, essa possibilidade de adensamento das cadeias produtivas, especialmente dessas que são vinculadas ao próprio estado, como açaí, fruticultura, o cupuaçu, mas também a tentativa de inclusão como piloto ali, da cultura do cacau, que ela é muito forte no Pará, e ela seria trazida ali com uma dimensão a ser introduzida como cultura nos projetos de assentamento como piloto, ali, com vínculo com a CECLAP, que faz todo esse processo de incentivo dessa dimensão do cacau. A dimensão de infraestrutura social, né? Então, uma das premissas do projeto é que o eixo pedagógico ele vai conseguir trazer ali não só essas unidades escolares como centros ali de irradiação de um conjunto de atividades nos projetos de assentamento, mas como também a existência ali de infraestrutura digital vinculada à internet, conectividade, permitiria ali que eles fossem polos ali de agregação das pessoas nessas unidades escolares e também trazer ali um processo de garantir ali o retorno da população mais jovem para esses projetos de assentamento. E a dimensão de monitoramento e avaliação, uma vez que a gente fala de um piloto que ele tem aí uma dimensão central de entender qual é o impacto dele. Então, esse aqui é o cronograma do projeto, né? A gente fez o processo de seleção pública do parceiro gestor. A nossa ideia é iniciar a aplicação de recursos agora em janeiro, né, do próximo ano, né? Dentro desse recorte que a gente colocou aí priorizando o estado do Amapá e essa contratação do IEB para viabilizar o projeto Raiz nessa localidade. A nossa ideia é efetivar uma nova onda, né? A meta, né, como eu mostrei, são 90 projetos de assentamento, né? A gente está falando dos 4 primeiros aqui no estado do Amapá.
Possivelmente a gente vai fazer no estado do Pará a próxima onda, pela próprio interesse das instituições apoiadoras de terem esse vínculo com o próprio estado. E aí a nossa ideia era viabilizar realmente um adensamento que a gente está propondo. A gente tem um desafio específico. Quando a gente vai para o estado do Pará, a gente está falando de uma outra pegada, né, com relação até nível de desmatamento vinculado aos projetos de assentamento. Né? A gente fala no estado do Amapá, a gente tem praticamente desde a zero desmatamento dos projetos de assentamento. Né? Mas a ideia é que a gente vá em cada uma das ondas enfrentando novos desafios, garantindo aí a capitalização do projeto, a mitigação do impacto dentro das premissas que a gente colocou como centrais aí, para o projeto. O Antônio Carlos Apolinário é registrador e tabelião em Curionópolis, no estado do Pará, mestre e doutorando em Direito no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, membro de grupo de pesquisa sobre governança de terra e grilagem, CESA, do programa de pós-graduação em Direito da Federal do Pará, e do programa de pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, e é representante da ANUREG Pará, junto à Comissão de Combate à Grilagem, criada, como vimos ontem, em 2007, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Antônio Carlos, bem-vindo entre nós. O que eu vou tentar abordar nesse ponto seria a conexão de dois problemas complexos, problemas que não se resolvem só, como bem colocado no resumo da mesa, com um agente isolado, ou com cadastro, ou com registro imobiliário. São problemas que envolvem vontade política, exige escolha orçamentária, eleição de prioridade, investimento público, exige também atividade legislativa, e nesse ponto acho que grande claro, a Lei 13.465, o que ela impactou na construção fundiária hoje brasileira, tanto na esfera rural quanto na urbana de uma forma, acho que quase sem precedente, como vai ser falado na mesa de hoje mais tarde. O que eu trouxe aqui é que os registradores de imóveis, eles não são, o ofício de imóveis, ele não é mais aquela atividade estanque de 30 anos, até 20 anos atrás, que se reduzia à análise formal de cadeia de possuidores, de verificação, de correção de formalidades em comparação à Lei de Registros Públicos e ao Código Civil. Hoje nós temos uma função muito mais aberta. E como exemplo, a gente pode trazer, sim, a necessidade, como o professor Girolamo pincelou ontem, de uma qualificação registral que se importe não só com a propriedade formal, tratada no Código Civil, mas com aspectos constitucionais e, sobretudo, a função social da propriedade, a função ambiental da propriedade e a defesa do patrimônio público. O problema fundiário, sobretudo na Amazônia, depende de um conjunto composto pela vontade política, atualização e integração de cadastros e regularidade registral. Mas, mais uma vez, como registrador, eu deixo claro que nossa atividade, a interpretação ainda é limitada, porque a gente é distrito à legalidade, mas uma legalidade cada vez mais ampla, que pode ser otimizada, aperfeiçoada, como já tem sido feito pelas corregedorias locais e pelo Conselho Nacional de Justiça, pois existem iniciativas individuais, inclusive em Curionópolis, no nosso Código de Ética do Cartório, nós instituímos uma política de combate à grilagem, com informação aos interessados, explicando os riscos da ausência de gel, a importância da regularidade cadastral. Mas, como somos limitados à interpretação das normas e precisamos de amparo normativo, a atividade das Corregedorias de Justiça e Conselho Nacional de Justiça se mostram bastante importantes para que possamos realmente agir de uma forma mais enfática contra a grilagem de terras e, assim, cooperar junto à proteção do meio ambiente. Agradeço a escuta e a fala e me coloco à disposição para perguntas. Agora vou passar a palavra para a doutora Ticiane de Leão Maciel, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Estive escutando atentamente o Antônio Carlos, porque ele é registrador, e atualmente eu estou na corregedoria, na pasta do extrajudicial.
e tem um contato cada vez maior com essa instituição que é o cartório e que realmente tem uma importância salutar no combate à grilagem, né? E vinha do cartório de notas e encontrou cartório sem folhas, cartório que não tinha nada digitado, sem sistemas, encontrou realmente o caos, né? E muita sobreposição de áreas, né? Um dos graves problemas que existe em todos os cartórios. Então, nós estamos aqui falando nós estamos aqui num seminário internacional que que fala do tema governança fundiária. E cartórios, principalmente de imóveis, tem tudo a ver com governança fundiária, assim como o Poder Judiciário, o Executivo, o Legislativo, a academia, a sociedade, né? Ela trata do reconhecimento jurídico e cessão de direitos e deveres de posse da terra. Então, o que é isso? Então, ela traz para as instituições de um país a necessidade de discussão, de normatização e de efetivação do reconhecimento das posses que existem no nosso país. Posses seculares, né? Posses centenárias, como é o caso dos quilombos, dos indígenas, é centenária, né? Dos indígenas é centenária, eles são os povos originários. Os quilombolas, as comunidades tradicionais, e os poceiros, agricultores, em geral, que já estão ali há muito tempo. Então, essa segunda parte, logo, ela já traz isso como dever, e o judiciário está aí como uma importante instituição, não só porque lida com a fiscalização, o controle dos cartórios, mas também porque vai julgar essas questões, como o próprio professor já falou. Nós temos também que modificar essa visão da propriedade absoluta que está aí, né? Esse é um fundamento, é algo que nós precisamos, do judiciário, dos cartórios, as instituições como um todo, precisam olhar. Nós precisamos providenciar o reconhecimento jurídico e a cessão de direitos e deveres da posse da terra para quem de direito. E aí veio a Lei 13.465, muito restrita à zona urbana, uma pouca extensão para a zona rural, e tem surgido, a partir das experiências e instrumentos inovadores que a lei trouxe, alguns insights para o âmbito rural, né? Já tem alguns projetos de lei em alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo, que têm usado institutos do 13.465 para tentar ganhar escala no reconhecimento de direitos de posse àquele que vive também na zona rural, que a gente sabe que isso é bem mais complexo pelas leis federais, né? A regularização rural. Ela ainda não está tão simplificada quanto na zona urbana. E ele traz muito claro um problema sério que o professor Girolamo trouxe na explanação inicial dele. Nós temos florestas públicas com particulares dentro. Então, aqui é um caso de reordenamento, né? Nós precisamos reordenar, precisamos verificar se não seria o caso de uma expropriação, né, desses particulares, já que eles estão dentro de florestas públicas. Mas também tendo atenção ao direito dessas pessoas e ver quem são essas pessoas que estão lá. Aqui no Maranhão, nós temos uma grande reserva, por exemplo, só para citar um exemplo prático, que é a reserva do Mirador, enorme, que nunca foi registrada no cartório de Mirador. Então, a lei existe da década de 70, 80, mais ou menos, mas nós encontramos lá pessoas que vivem da agricultura familiar muito tempo antes do que esse tempo, né? Então, nós vamos simplesmente retirar essas pessoas de lá. Então, são casos que não é... O discurso é fácil, mas a prática é difícil, né? Então, requer que o Estado que esteja querendo fazer algo, primeiro, providencie o registro dessas florestas que estão em lei, somente lei, sem a providência do registro em cartórios. Depois, conhecer a situação e verificar
se seria caso de expropriação, de desapropriação, com a justa indenização, se está havendo algum prejuízo ao meio ambiente, se não está, se está bem adequado, que tipo de atividade aquelas pessoas podem exercer, por exemplo, atividades de turismo, né, que elas se adequam bem para dentro de florestas. Enfim, muita coisa pode ser feita, inovadora, inclusive, dentro de uma situação dessa, né? Então, não há uma solução simples, né? A gente sempre tem essa discussão com o CNJ, a ministra Tereza Willi trouxe na época em que ela era conselheira e da pasta de inovação, segundo as ODS, ela sempre trouxe essa preocupação quanto às florestas públicas. E a gente sempre trazia na prática para ela e mostrava como, na prática, como é difícil elaborar um provimento que vai te dar a regra, porque a situação, de fato, é única. E cada uma das situações vai ser diferente da outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas regulações, porque depois que elas surgem, a gente tem que cumprir, né? E aí a gente tem que ter um pouco de conhecimento da vida prática para evitar que injustiças também sejam feitas. E instrumentos novos e conhecimento novo seja produzido, a inovação, né? O que a gente tem pensado aqui na Corregedoria, junto com os cartórios? A gente tem feito reuniões trimestrais, pedindo planejamento e apoiado eles na aquisição de um sistema e na integração da informação dentro desse sistema. Isso vai demorar um ano e meio, mais ou menos. Não adianta nada punir, a gente precisa deles. E eles não têm condição. Eles estavam sozinhos, nos mais distantes rincões do nosso Brasil, sozinhos lá, sem apoio de ninguém e um monte de exigência caindo na caixa dele. Compre sistema, compre não sei o quê, faça isso, e ele sozinho. Eu vou para o interior fazer inspeção em cartório, e eu vejo que ele está lá só, ele não tem um funcionário.